E aí, povo lindo do meu canal, seja sempre muito bem-vindo a mais um vídeo e mais um capítulo da sua net novela direto aqui de Braga, em Portugal, Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon. Eu sou Suelen. Lesão, vamos pra Portugal? Vamos? Tem que ser. Vamos ou não vamos? Tá em dúvida? Tô em dúvida. Se tá em dúvida, então a gente não vai. Por Né? quê? Porque tem que ser, ou os dois quer ou não vai. Quando um não quer, dois não imigram. E esse foi um texto que a gente viu no Instagram do Porquê Portugal, deixando os créditos. Muito bem, muito ótimo. Ficou muito bom o texto, ficou realmente ótimo. E a gente, caraca, achei tão legal que eu vim resolver fazer um vídeo sobre isso, né, Bê? Exatamente, porque levanta uma questão muito importante que a gente quer passar pra vocês. E aí, quando um não quer, então dois não dá pra imigrar. É uma coisa que se você pergunta, tio Michael, eu já decidi pra Portugal, só falta eu convencer meu marido, só falta eu convencer a minha esposa, e agora? Vamos conversar sobre isso no capítulo de hoje, mas antes de tudo você já sabe que quem é lindo. Já começa deixando aquele super like. Se não é lindo, já se inscreve e vem pra cá acompanhar a gente com o vídeo todo dia, Bezão. Pois é, 14-2 no Brasil, 18-2 aqui em Portugal. Então, vem cá, vinhetinha, e vamos falar desse assunto super sério no capítulo de hoje. Mãe, dá um beijo. Então, voltando, tá aí, né, mozão, o post. A gente tava passando no Instagram esses dias e olha aqui. Já deu pra ver, Bezão. Pronto, mas era que era pra dar pra ver mesmo. E a gente viu esse texto e a gente achou muito interessante, porque é uma coisa que a gente vem falando há 2 anos, mas no texto tá muito bem explicado. Então a gente decidiu trazer esse tema aí pra vocês, porque é realmente uma coisa muito importante de se discutir. Primeiro, ele fala que imigração não é fácil. Não é fácil quando você decide vir, não é fácil quando você começa a ver a parte burocrática, não é fácil quando você chega aqui, não é fácil a adaptação. Em nenhum momento a parte de imigração é fácil, tá, gente? E isso é uma coisa que exige muito dos dois. Se você vem sozinho, você tem que responder por você. Mas se você vem, por exemplo, com um casal, vocês dois têm que estar preparados. E quando tem filho, então... Aí é pior ainda, os dois têm que estar muito bem preparados, porque vocês têm que lidar com a reação do seu filho ainda mais. Porque você tem que cuidar de uma terceira pessoa que depende totalmente de você e que a partir desse momento em que vocês decidiram deixar o lugar que vocês tinham raízes e ir para um lugar novo, decidiram voar, deixar de ser uma planta e passou a ser um pássaro, vocês só são vocês. No caso, hoje somos só nós três. A família da gente aqui em Portugal é nós três e pronto, acabou, não tem outra pessoa. Então, não é fácil. Muita gente fala que o planejamento é difícil, de fato é, indiscutivelmente difícil, mas algumas pessoas esquecem muito que é difícil o planejamento, é difícil quando chega, é difícil depois e continua sendo difícil. Estamos aqui quase 2 anos e meio e continua sendo difícil, pois. Gente. Ontem a gente viu, quem está acompanhando todos os dias, viu o perrengue que a gente passou, Suelen precisou ficar internada e que complicação que foi. Pois é, a gente tinha a Natália. Ia deixar a Natália com quem? Mike ficou com a Natália, eu fiquei sozinha no hospital. Então, assim, existem muitas questões difíceis sobre a imigração. E pra você imigrar, você tem que estar 100% dentro daquele projeto. Isso não quer dizer que o amor, assim, aquela sementinha nasce nos dois igualmente, porque não é assim. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu quero compartilhar como foi a nossa experiência para que você acompanhe. Mas antes eu quero deixar o nosso muito obrigado aqui em vídeo a Mel, que tem sido uma pessoa, apesar de nós não termos uma família, a Mel tem se mostrado uma pessoa fantástica. Pois é. Sempre a gente tem precisado de algum suporte com a Natália, principalmente, e Mel tem ajudado. Então, muito obrigado. Quando eu tava bêbado eu falei que eu amava ela. Mas é verdade. Mas hoje falo aqui no canal que realmente muito obrigado, viu, Mel? Então vamos contar um pouquinho da nossa experiência de como foi pra gente, tá? A gente começou a namorar e tal, teve um relacionamento. Quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que desde os meus 18 anos que eu quero ir morar no Canadá. Então eu nunca fui uma pessoa realmente presa. Eu lembro que quando eu era criança, o sonho do meu pai era ter um ônibus. Eu não sei nem se eu já falei isso pra você. Já. O sonho do meu pai era comprar um ônibus, transformar no motorhome e viver nele, não ter casa. E isso ficou dentro da minha cabeça de um jeito que pra mim ter casa é estranho. Tanto que lá no Brasil a gente chegou até a comprar uma Kombi. Pra Porque transformar a na gente Kombi ia Home. fazer uma Kombi Home pra rodar o Brasil de Kombi Home. Pois é. E eu lembro quando a gente foi casar, eu cheguei com a aliança, dei pra ela e falei, ó, o seguinte, vamos de lua de mel, vamos pra onde? A gente pegou o nosso Classic 1.0, nosso carro 1.0, saímos de Natal, fomos até Buenos Aires de carro, parando em todas as capitais do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, passando pelo Uruguai todinho, e fomos até Buenos Aires dar um rolê ali naquela parte de La Plata, ali da Argentina. Então, isso já estava dentro da gente, e isso eu fui passando tudo para ela, porque Sim, eu já tinha... porque né? quando eu conheci Maicon, eu era uma menina assim, muito simples. Eu trabalhava, estudava, fazia faculdade de noite, tinha 2 trabalhos, então assim, a minha vida nunca incluiu viagem.
Eu gostava de viajar, só que eu não sabia que eu gostava de viajar. Então ele foi plantando essa sementinha em mim, nessa questão de viagem, e eu realmente fiquei viciada em viajar. Só que uma coisa é você viajar, outra coisa é você imigrar. Pronto, aí foi daí que eu comecei a plantar nisso, porque como eu falei, né, desde os meus 18 que eu sonhava de morar no Canadá, de ter essa experiência, de repente morar no motorhome. Nós iniciamos esse projeto, né, Bezão, de ter uma Kombi e tal, mas foi nesse meio tempo a gente acabou até se separando, teve um tempo separado, mas voltamos, graças a Deus estamos firmes e fortes. E esse projeto da Kombi Home ficou para o segundo plano, mas nesse meio tempo nós incluímos Portugal e foi aí que eu passei. Eu disse, Bezão, Canadá não deu certo, a gente não conseguiu chegar na quantia que precisava, a Kombi não deu certo, mas pronto, não vamos lamentar por isso em Portugal. Aí foi aí que a gente começou a dialogar, né, Bê? E, gente, eu nunca tinha ouvido nem falar assim de Portugal, né? Claro que a gente ouve falar no livro de histórias e tal, mas eu nunca pesquisei, eu nunca fui atrás, eu nunca assisti um vídeo, eu não sabia nem... Sinceramente, eu não sabia nem como era Portugal. Na minha cabeça, Portugal estava tão distante ali do lado da Espanha, só conhecia mesmo por causa das aulas de geografia, que eu sabia que fazia parte da Europa. Mas Portugal, para mim, nunca foi um sonho. Eu nunca tive vontade de morar em Portugal. A minha vontade de morar fora, ele plantou o Canadá, então eu fiquei realmente querendo morar no Canadá. Aí, quando ele veio com a segunda ideia, o plano B, que era Portugal, eu fiquei... não tô muito entusiasmada. Mas aí ele fez o que deveria ser feito. Ele começou a me mostrar vídeo, a me mostrar foto, a gente começou a acompanhar canais daqui, pessoas que moravam aqui, as publicações. E aí a sementinha dele foi plantada em mim de novo. Eu comecei a me interessar por Portugal. E foi que a gente começou realmente a ver isso. E repare que em momento algum ela falou não. Mas em momento algum eu cheguei com uma pergunta de cara para que ela dissesse não. Eu falei, o que você acha disso? Vamos pensar nisso? Vamos pensar. Para que ela pensasse assim, vamos pensar, vamos ver. E foi que a gente começou a fomentar essa ideia, porque não é fácil de forma alguma você sair de um lugar, você ir para o outro sem você conhecer ninguém. É muito difícil, ainda mais para ela que tinha acabado de ter sido mãe, né? Pois é. Vim para cá sem ter nenhum suporte, sem ter nada, então é muito difícil. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando aí, meu marido não quer ir, minha esposa não quer ir, o que é que eu faço? Eu sempre digo às pessoas, converse o máximo possível, porque foi o que a gente fez. A gente conversou muito, a gente teve muita certeza que nós dois queríamos isso para poder dar certo. E é assim que vem acontecendo. Pois é, porque, tipo, quando você chega aqui é muito mais difícil do que quando você decide no Brasil. É muito mais difícil porque acaba que, se os dois não estão sincronizados, aqui a convivência não dá certo. E você acaba tendo um tempo de convivência muito maior do que você tinha no Brasil. No Brasil, quando você tá lá com o seu marido, você tem uma estrutura, uma rede, tem família, tem amigo pra visitar, tem amigo pra sair. Se precisar, por exemplo, a gente precisar sair, a gente deixava a Natália com a mãe dele, com a minha mãe. Então, assim, sempre tem aquela rede, né? E quando você chega aqui, você se vê sozinho. Você, o seu marido e, no nosso caso, nossa filha. Então, a primeira coisa, trabalho. A gente precisava de trabalho. Precisava porque tinha a renda dele do Brasil, mas a gente precisava complementar aqui porque do real para o euro, todo mundo sabe que é uma... E olha que pra gente foi muito bom, porque a gente veio organizado para ficar 2 anos sem trabalhar. Pois né? Como a gente estava planejando o Canadá, que é muito mais dispendioso existe? Que é muito mais caro do que Portugal, a gente estava se planejando para 6 meses a 1 ano lá, que correspondeu a 2 anos. Então a gente nem veio tão preocupado com o trabalho para Portugal. Pois é, só que isso foi mais fácil ainda. Só que mesmo assim, eu queria trabalhar... Pra não gastar as nossas fontes de renda, né? Sim. Pra ter uma reserva. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei e eu fui lá procurar trabalho, mas de qualquer forma, Michael não poderia trabalhar fora, porque ele teria um mestrado e fora isso ainda tinha quem cuidasse de Natália. Como ele tinha um mestrado, era muito mais fácil pra ele ficar em casa, dedicando tempo pra estudo e pra Natália, e eu trabalhar fora, porque era o contrário no Brasil. Quando a Natália cresceu um pouquinho, eu saí do trabalho e eu fiquei cuidando dela em casa. E ele trabalhava fora, então aqui a gente decidiu trocar. A gente acabou trocando e tem que saber que você vai abrir mão de certas coisas, porque eu tinha muita liberdade de estar fora o tempo todo. Já aqui, quando a gente chegou, qualquer lugar que eu ia era pé com a Tânia no colo, porque não tinha com quem deixar. Então, é uma coisa que te limita de alguma forma, né? E emigrar, sair de onde você está e imigrar para um outro país é uma coisa libertadora. Mas é uma coisa que em princípio, não é fácil. Sair da zona de conforto não é fácil. Mas é muito gostoso, né?
é gostoso, só que se os dois não tiverem a mesma sintonia, a mesma vontade, o mesmo desejo de se adaptar, de superar os desafios que acontecem numa vida de imigrante, vai acabar acontecendo um choque. E é esse o problema, é justamente aí que a gente quer chegar, que a gente falou bastante, já vão quase 10 minutos de vídeo, e a gente vai falar no que aconteceu. A gente vê muitos casos de gente que chega aqui e vem, uma pessoa não tem certeza, a outra não tem certeza, e o que acaba acontecendo é que muitas vezes isso acaba terminando até um relacionamento. Infelizmente, a gente já presenciou muitas separações, inclusive de tipo o marido voltar pro Brasil e a mulher querer ficar aqui com os filhos, ou o contrário, o pai querer ficar com os filhos e a mulher voltar pro Brasil, ou ir todo mundo pro Brasil mais separado, ou ficar aqui tipo uma pessoa e a outra também querer ficar aqui mais separado. Já vi os dois voltar, depois voltar só um pra cá, porque queria ficar aqui, acabou voltando por causa do outro, voltou, brigaram porque não queria voltar, acabou separando e vindo só um de volta. Então, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Essa parte aí, o texto chamou a atenção da gente justamente por isso, porque ele engloba isso tudo, que se você não tem certeza, se o seu parceiro não tem certeza, se um dos dois tá vindo, tipo, por obrigação, ou eu vou ou eu perco o meu companheiro, não vai dar certo. Vai acabar perdendo de todas as formas. Pois é. Uma coisa é você não querer, outra coisa é tipo você se adaptar ao sonho do outro, que foi basicamente o que eu fiz. Ele plantou a sementinha em mim e eu acabei embarcando no sonho dele. Se você embarca no sonho do seu companheiro de imigrar, de estar ali junto, vai dar certo. Agora, se você vem forçado, ou como eu já recebi muitas mensagens dizendo assim: estou orando pro meu marido querer ir para Portugal porque ele não quer, porque não quer ir para Portugal. Não adianta insistir. Se ele não quer imigrar, se ele não quer sair, não vai dar certo. Por quê? A vida de imigrante, ela é difícil. Não adianta passar o pano e falar assim, é fácil. Não é fácil, é difícil. E olhe que Portugal ainda tem muitas coisas positivas para o imigrante. Por exemplo, a língua. A gente pode falar o nosso português brasileiro, como eles chamam aqui, porque o nosso sotaque brasileiro, porque eles vão entender, a gente vai entender o sotaque português deles. Mas imagina aí gente que quer imigrar para outros países, por exemplo, a Rússia, a Alemanha, que você ainda tem que se adaptar à questão de outra língua. Clima ainda é muito mais difícil. Então, assim, essa questão da imigração, ela tem que estar os dois muito focado, muito unido, ser uma estrutura realmente, porque eu nunca vi uma estrutura de um prédio. Se um não quiser, o prédio cai. E é basicamente isso. Pois é. Esse vídeo não tem intuito nenhum de fazer você desanimar e desistir, mas tão somente de você... A dica que eu dou é de fazer como eu fiz com o Sul. Planta a sementinha, converse, mostre algumas coisas, mostre os vídeos do canal, tem muito vídeo de viagem. Chega pro seu parceiro e mostra os vídeos, olha, tem essa cidade, existe essa possibilidade, existe essa forma de viver. É assim, veja os vídeos de desvantagens sobre morar em Portugal, porque Portugal não é paraíso, aqui não é céu, aqui tem sim problemas, como em qualquer lugar do mundo. Veja as vantagens, veja as desvantagens, veja se é isso que você quer para sua vida, e se não for, de repente veja outro país, se não for para mudar de país, mude para outro estado, mude para outro bairro, fique onde você tá, pinte a cor da parede diferente, porque se isso te fizer feliz, se for assim que o seu relacionamento vai ser mais feliz, é o que importa, porque assim, pra gente imigrar foi muito positivo, pode ser que não seja pra você. E é isso que a gente tenta passar aqui nesse capítulo de hoje, porque a gente sempre mostra coisas legais da nossa vida aqui, nós somos realmente muito realizados e muito felizes aqui, mas eu fico com medo de repente as pessoas verem a nossa forma de viver aqui, querer vir pra cá pra viver como a gente, acabar se frustrando e terminando um relacionamento. É isso que a gente não quer de jeito nenhum que aconteça. Pois é. E outra dica que eu posso dar é quando você tá planejando ir pra algum país, se você puder fazer uma visita exploratória, é uma coisa maravilhosa, porque, por exemplo, se eu tivesse vindo pra Portugal antes mesmo de imigrar, eu teria me apaixonado por Portugal, eu me apaixonei de primeira. Mas assim, se eu tivesse vindo antes, eu poderia ter escolhido outra cidade, porque, por exemplo, se eu viesse em uma viagem exploratória, o primeiro lugar que eu iria seria Aveiro, na minha opinião. Então, assim, isso é outra coisa, porque as pessoas podem não se adaptar com o clima. Portugal tem vários tipos de clima. É um país pequeno, mas que é bem dividido em relação ao clima. Totalmente diferente. Pois é, tem gente que gosta de uma coisa mais praiana, tem gente que gosta mais de interior, tem gente que gosta de montanha, de serra. Tem que ir pra perto da neve, lá perto da Serra da Estrela. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que você também pode se adaptar com o seu companheiro. Acho que no fim das contas a gente vai resumir esse vídeo inteiro no planta e sementinha. Se você conseguir plantar a sementinha e os dois conseguirem chegar ao consenso, bem. Se não houver consenso, não é o momento. Sinceramente, nós não recomendamos. Vai gerar muita frustração de tantas coisas que nós vimos acontecer, de histórias muito tristes,
eu não quis nem compartilhar no canal, porque ia invadir muito a privacidade das pessoas. Algumas pessoas quiseram até compartilhar e conversar aqui no canal, mas eu achei que ia invadir muito a privacidade, porque envolve uma coisa muito forte, né? Que é um fim de um relacionamento, é uma coisa muito forte. Mas pronto, planta a sementinha, se der certo, bem, se não der certo, bola pra frente, segue em frente. O importante da vida é ser feliz onde quer que você esteja. Se for aqui, bem. Se não for aqui, bem também. Não é mesmo? É verdade. Então nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha pra cá acompanhar a gente com o vídeo tudo sobre o vídeo, Visão. 14-2 no Brasil, 18-2 aqui em Portugal. Então este foi o capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal dia.